Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas no Comando podcast. Apresentando estou eu, Regina, e a Renata Baldin. Hoje a gente vai falar sobre um tema que acaba que impacta várias mulheres. A gente vai falar sobre mulher, mãe e profissional, a transição de carreira que transformou uma vida. E para isso a gente vai conversar com a Adriana Roberto. Então a gente vai falar sobre transição de carreira, como é que é recomeçar depois de anos, né, seguindo numa carreira consolidada. Quais são as dificuldades ou as facilidades de você recomeçar aí depois dos 40, 45, 50 anos? É possível? Sim, é possível, e a gente vai conversar um pouco com a Adriana sobre isso. Vou apresentar a nossa convidada. Ela é formada em administração de empresas, com ênfase em gestão de pessoas e vendas. Tem quase 30 anos de experiência na área comercial, boa parte em instituição financeira, onde desenvolveu atividades em negociação, relacionamento com o cliente e compreensão de necessidades específicas. Há 2 anos fez a transição de carreira para o setor imobiliário e desde então se descobriu um mercado verdadeiramente apaixonante, onde a sua experiência anterior se soma à paixão atual para oferecer um serviço humanizado e personalizado. Quando foi mãe, resolveu ficar 5 anos sendo dona de casa e cuidando da filha. Adriana, obrigada pela sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né? E se minha história, né, de vida, de transição de carreira, servir de exemplo para outras mulheres, eu vou ficar muito feliz. Com certeza, todo mundo tem uma história aqui que tem um ponto de inspiração para alguém. Sim. A gente queria ouvir um pouquinho do significado de algumas palavras para você. Maternidade, o que significa? Então, a maternidade, para mim, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque hoje, olhando lá para trás, assim, eu até me considerava um pouco, acho que eu era um pouco egoísta. Porque era tudo para mim, né? E para o meu marido, né? Todas as coisas, né? E depois que eu tive minha filha, não. Tudo mudou. Tudo mudou, tudo para ela, na verdade, né? Então, ela dividiu isso. Eu acho que eu desenvolvi essa parte tão de leoa mesmo, de querer fazer tudo por ela, e aí eu tenho certeza que isso mudou muita coisa em mim. Legal. E carreira? Carreira, eu tive que me adaptar a novas experiências, né? Quando eu saí do banco, eu falei assim, que e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu não quero mais trabalhar no mundo corporativo, eu queria sair. Uhum. Aí eu resolvi vender sapatos, né? E aí eu falei assim, nossa, legal, porque eu sou dona do meu próprio negócio e eu faço o meu horário e tal, então essa plantinha já estava dentro de mim. Só que aí, com 42 anos, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu falei assim, meu Deus, né? Para você ver como que sair de um trabalho do mundo corporativo, eu relaxei, né? Minha mente, ela Mudou completamente, mudou completamente, assim, eu falei, gente, eu não podia ter filho, e agora eu estou grávida? Não pode ser. E aí eu falei, e agora? É isso aqui, com 42 anos, a sua gravidez, ela tem umas certas restrições, e vender sapato não Já não estava... era. Porque eu fazia feiras, né? Eu tinha que carregar peso, eu ia até a casa das pessoas, né? Levar os sapatos. Então eu falei, não dá. E aí eu vivi minha gravidez inteira, curtindo muito, assim, cada detalhe. Eu que fiz todos os enfeitinhos do quarto da criança, enfim, né? E aí quando ela nasceu, que eu vi aquele pacotinho pequenininho, eu falei, nossa, eu não quero voltar a trabalhar agora. Deixa a carreira de lado. Isso aqui, né? Eu falei, eu preciso pensar em alguma coisa, né? E eu tinha, assim, uma reserva, mas eu falei, não dá para muitos anos, né? E o tempo vai passar para mim, com certeza, né? Só que naquele momento, a hora que eu olhei para ela, eu já tinha decidido, já. Falei, eu vou dar uma pausa e eu quero curtir minha filha, eu quero ver ela crescer. Uhum. Eu não sei se vai ser até os 3 anos, né? Ou se vai ser até os 4, assim, que eu não tinha esse plano de data, eu não programei. Uhum. Eu só fui. E então, assim, a carreira para mim é isso, assim, o que eu
ganhei de experiência, eu não deixei apagar dentro de mim. Eu sabia que um momento eu ia precisar Retomar, disso, retomar. Uhum. E a liderança, o que que significa? A liderança, eu acho que é a gente ser exemplo, né? Exemplo, influenciar pessoas com coisas boas e positivas também, né? Não pode ser nada ruim. Compartilhar também, eu acho que liderar também é você compartilhar sua experiência com outros e não ser, né? Não ter essa parte só para você reter informações, né? Eu acho que é ensinar mesmo E seguir, e né? seguir, né? E sucesso? Sucesso, eu diria que hoje, né? Eu considero sucesso hoje na minha vida a concretização de uma venda, né? Uhum. Quando eu finalizo, porque como eu mudei totalmente De ramo. O objeto. de objeto, então assim, é um conjunto de alegrias, né? Não é só a minha felicidade de estar ali concluindo um trabalho. Tem a alegria de quem está adquirindo um imóvel e de quem também está vendendo. Uhum. Porque aí são 3 famílias felizes. Uhum. Então, assim, é muito gratificante. É muito gostoso, sabe? Você vê. Sim. É resultado de sucesso mesmo. Então, para mim, a definição de sucesso é isso. Hoje, né, no meu trabalho. Legal. E Na minha quem, vida pessoal, o sucesso é a família tá bem, tá com saúde, enfim. Uhum. e quem é a Adriana hoje? Como é que você se apresenta, né? Quem é a Adriana pessoalmente e profissionalmente? Bom, pessoalmente eu me apresento como a mãe da Isa, né? Esposa do Bernardo. Que mais? Dona de casa, trabalho em casa também, não faço só, né, a corretagem hoje. Então, assim, a Adriana hoje é isso. Eu me dedico a esse núcleo, né? E profissionalmente eu sou a corretora de imóveis que une pessoas, né? Que encontra famílias também buscando um objetivo lá para concluir seus sonhos. Então, eu me apresento para facilitar esse meio. Então, na minha vida profissional hoje, eu acho que eu sou facilitadora de sonhos, digamos, né? E é bem isso mesmo, porque praticamente todo mundo chega em mim e fala, minha casa é meu sonho, então eu quero achar a casa certa. Uhum. Então, eu acho que é isso. E, Adriana, você trabalhou durante 30 anos na área financeira. Como que era esse ambiente, que a gente sabe que é bem agitado, pressão, estresse, controles. Como é que foi para você ter vivido essa experiência? É tudo isso mesmo. É muita tensão, é muita pressão, muitos desafios, né? Porque a demanda é muito variada, né? Então eu tinha muitas demandas, eu tinha metas de seguro, metas de consórcio, metas de PIC, metas, né, de investimento, e ainda por cima tinha que fazer a gestão de pessoas, né? Que também tinha Cuidar da meta. equipe, Também que tinha também meta. tinha meta, e cuidar também da organização da agência. Uhum. Né? Tinha tudo, do guarda. Então, assim, quando você entra numa agência e você vê a gerente geral, você imagina, ela tá ali sentadinha na mesa, de boa. Uhum. Mas não é bem isso. Tem muita coisa por trás, muita. Então, assim, a pressão é muito grande, sabe? Os desafios diários eram muito grandes. Tanto que nos últimos anos, eu acho que Deus fez tudo certinho mesmo, né? Eu já não estava aguentando mais, porque é muito difícil também você lidar com pessoas, Uhum. né? Num ambiente que Atendimento é ao pesado. público também, Não, o né? atendimento ao público era o melhor. Era o melhor? Era o melhor. Eu adorava sentar para atender. Porque você escuta a pessoa, você entende a necessidade dela. Foi aí que eu desenvolvi essa habilidade também de negociação, de atender e tal. Mas assim, porque era gostoso. E Uhum. muita gente vai no banco, ou ela tá muito feliz porque ela tem muito dinheiro e quer aplicar, ou ela tá muito desesperada porque ela Precisando emprestar. precisando emprestar. Então, assim, tem os dois lados. Então, assim, eu acho que o gerente hoje do banco também ele é um pouco psicólogo. Uhum. A gente tem que ter uma escuta, né? Saber a história da pessoa. E que também hoje, nesse meu mundo atual, também tem muito isso, né? Uhum. A gente tem que entender esse lado. E a sua jornada tinha quantas horas? Porque a gente pensa, horário bancário, né? Ela trabalha pouco. 8 horas. Hum. 8 horas.
No mínimo, né? Era no mínimo, mas eu nunca saía às 6. Uhum. Eu saía quase 7 da noite. E tem outra pressão também, que era a questão de assalto, né? Dessa coisa aí. Então, dava esse pânico também. Então, não é tão tranquilo trabalhar em instituição financeira. Sou grata, nossa, tudo que eu tenho, né? Foi fruto de lá também, né? Então, assim, sou muito, muito grata. Mas graças a Deus que eu não trabalho com esse banco. Desejo felicidade para quem está lá ainda, né? E, Odri, como que você não podia ter filhos, aí você descobriu que você estava grávida, né? Você decidiu sair do banco, como é que foi esse processo? E aí depois você descobriu que estava grávida e, não, vou fazer uma pausa e realmente vou deixar a carreira de lado agora para cuidar da minha filha. Como foi esse processo aí de estar parada, né? Parada em partes, porque cuidar de uma criança e da casa é um trabalho que ninguém reconhece. Exato. Infelizmente. Mas como que foi esses dois momentos? O primeiro de decidir, não, eu preciso parar, sair do banco. Na verdade, assim, foi acontecendo, foi meio atropelado o negócio, porque, como eu disse, assim, eu não estava programando sair do banco. E lá eu queria sair, mas isso não nascia. Por isso que eu falo, a gente tem que ter esse cuidado com a gente, de tomar decisão sem ter medo. Sim. Naquela época eu devia ser mais corajosa e deveria eu mesma ter tomado a atitude e saído. Mas o que aconteceu? Na época, o banco começou a comprar muitas agências, né, do Unibanco, que era Itaú que eu trabalhava. E aí, ele começou a ter muitas agências. Aí, chegou uma época que ele começou a fechar a agência. E aí, acredito eu que nessa época, eles estavam achando qualquer situação para mandar a gerente que tinha um salário um pouco mais alto embora. Tanto que foi eu e mais uma leva de gerentes de que estava há anos lá, né? Para serem substituídos. Então, essa parte foi isso. Eu saí, mas aí eu falei, gente, peraí, não é tão ruim assim. Eu saí, agora eu vou colocar em prática o que eu sempre quis. E veio no momento que você queria, né? Então, eu estava com 40 anos, aí eu falei, agora eu vou trabalhar para mim. Não quero mais trabalhar para ninguém. Então, assim, aconteceu tudo certo. E aí, então, aí com a grana que eu recebi, eu comprei essa franquia. Na época chamava, nem sei se existe ainda, Quinta Valentina. Não sei se vocês ouviram falar dessa marca. Mas aí eu acabei não dando certo, porque aí com 42 anos, eu fui fazer meus exames todos. Aí meu médico me chamou e falou assim, Adri, eu sou curioso, você não tem essa curiosidade, mas eu tenho essa curiosidade de saber por que você até hoje não engravidou. Porque eu não tomava remédio. Aí eu falei, mas o que você vai fazer? Ele falou, tem que fazer um exame. Eu falei, eu não vou pagar exame nenhum, porque eu já tô com 42, o Bernardo nem quer filho, então não vou fazer não. Não faz. Vai lá fazer, pode fazer lá no Veracruz. Aí eu fiz. E aí deu realmente que eu não poderia engravidar com facilidade, eu teria que fazer um tratamento. E aí eu falei assim, ixi, ainda bem que o Bernardo estava comigo nesse dia, lá junto com ele e tal. E aí ele falou, então tá, né? Segue a vida, vocês não querem mesmo. Só que eu fiquei um pouco triste, que isso mexe. Eu falei, gente, se eu quisesse muito, né? Enfim, aí eu falei, Deus, mas eu sei que se for da sua vontade, tudo acontece, né? Passou um mês, o que aconteceu? Eu engravidei. Eu engravidei. Então eu acho assim que nada é por acaso. Por isso que eu falei que aconteceu, não foi planejado, né? Foi acontecendo, né? E aí foi muito bom, porque assim, eu falei, gente, eu vou ser mãe, não acredito. Só que eu vou ser mãe com 43 anos, tudo bem, mas eu falei, o pessoal vai falar que eu sou avó, sei lá, né? Eu falei, gente, fiquei meio assim, né? E aí veio a Isa, assim, que ela nossa, é uma bênção, né? Maravilhosa pra mim. Transformou a vida. Transformou a minha vida. Aí foi o que eu falei, quando eu vi ela pequenininha, eu falei, vou deixar minha filha não vou. Pra outra pessoa cuidar, né? Demorou tanto para ser presenteada com ela, eu quero aproveitar. E quando você tomou essa decisão de ficar em casa para cuidar dela, você não ficou com receio de que profissionalmente você ficasse atrasada, defasada? Como é que você lidou com isso, com esse dilema, né? Eu senti muito isso. Eu falei, meu Deus, né?
é arriscado, né? É um risco grande que você toma, porque eu ia realmente ficar para trás, né? Porque assim, eu tinha ainda com 42, eu tinha chance de voltar para banco, mesmo não querendo. Uhum. Mas apertou ali financeiramente, meu currículo é bom. Naquela época ele era bom, né? Aham. E aí eu recebia muitos convites, Sicredi, Cicobi, Santander, eu recebia muitos, né? Ah, não, vim trabalhar com a gente e tal. Mas eu sempre ali optando, até engravidar, Sim. né? Não queria, eu tava bem resistente, né? E aí com a Isa aí que realmente foi não mesmo, né? E aí a gente conversou, eu e meu marido, e falamos, aí eu não quero, eu não queria deixar ela, assim, né? Como é que a gente faz? Aí a gente reduz custos, Uhum. não faz tanta viagem como a gente fazia, né? E não vai em restaurantes caros, a gente economiza e fica com a nossa filha aqui, vai dar tudo certo. E aí, assim, a gente não planejou o tempo, mas foram 5 anos, porque Aham. realmente eu não conseguia, assim, deixar de ser a mãe da Isa. Viver aquele momento, né? Exatamente, eu tava, que nem minha mãe falava, parecia uma galinha chocando a minha filha. E era bem isso mesmo. Então, eu não sentia falta de restaurante, eu não sentia falta de deixar viajar, eu estava simplesmente curtindo. Só Consciente da que essa decisão, né? preocupação eu sempre tive. Eu falei, Uhum. gente, vai ter um momento que eu vou ter que voltar, porque eu quero também, porque eu Sim. acho que toda mulher tem que ter a independência financeira, que isso Uhum. faz bem pra gente, né? Faz. É, mexe com o nosso ego, né? Nossa autoestima. Então, assim, isso também nunca. Uma coisa que é bom deixar claro, porque se tem mulher que fala, ah, não, imagina, eu ter que pedir dinheiro, né, pro Uhum. meu marido. Só que eu nunca, foi um acordo tão bem acordado que já só faltou então, assinar um Assinar. contrato de acordo, assim, com o meu marido. Falei assim, ó, não vou pedir nada para você, né? Como a gente fez um acordo lá que eu não, isso não, ele só pagava. Sim, não foi uma Não foi questão, uma né? questão pra gente, entendeu? E não tinha Uhum. essa cobrança dele. Sim, Porque eu acho que o medo das mulheres, às vezes, de tomar essa decisão é esse, do marido essa ficar, poxa, dependência e ter essa Uhum. cobrança, e né? essa É. cobrança, que é muito ruim mesmo, né? Sim. Sim. E pelo contrário, nisso ele foi Parceiro. parceiro mesmo. E a maternidade, ela mudou um pouco o seu jeito de trabalhar, o seu perfil profissional e o seu propósito mesmo, que você queria entregar, deixar? Como que foi? Sim. Ah, totalmente mudou. É isso que eu falei, eu queria voltar, eu quero muito. Quando a Isa completou 5 anos, eu falei, eu vou voltar a trabalhar, né? Que foi em 2023. Ela fez 5 em maio, foi assim, uma decisão mesmo. Falei, esse ano eu volto a trabalhar. Agora eu só preciso decidir aonde, né? O mercado corporativo não ia ter chance, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Preciso começar a pensar, eu vou abrir um negócio. Comecei a pesquisar coisas e eu falei, tem que ser alguma coisa que seja também, por causa da maternidade, que seja, tenha horário flexível. Uhum. Uhum. Se eu Isso pudesse era um, conciliar, né? isso era um ponto que já tinha decidido. Aí, numa roda de conversa com uma amiga que é corretora, ela falou: por que você não vem para corretagem? Aí eu falei: ah, será? Eu falei: acho que não. Ela falou: nossa, Adri, você tem total perfil, você sempre é da área comercial, você sempre mexeu com números de negociação. Acho que você tem tudo para dar certo. Aí eu falei: ai, será? Eu tinha um pouquinho isso de preconceito, Uhum. sabe? Eu falei: gente, será corretora? Não, acho que não. E fiquei com aquela ali, sementinha, né, plantada. Aí passou junho, julho, eu falei, gente, eu preciso decidir. Eu tava com aquela autocobrança já, porque aquele ano eu queria tomar uma decisão. Uhum. Aí eu falei assim, eu vou entrar, começar a seguir corretores. Vou começar a seguir imobiliárias. Aí eu comecei, meu plano foi esse, ver como que funcionava. Comecei a ligar para várias pessoas que eu vi que eu conhecia que estavam nesse mundo. Dri, é legal, você vai gostar. É exatamente o que você está procurando. Você vai fazer seus horários, você, né? Eu falei, ah, legal. Aí eu falei, ah, vou tirar o Cresce antes. Tem que fazer um curso, Tem que fazer né? um curso de 8 meses. Nossa, é bastante É tempo. bastante tempo, mas você pode começar a trabalhar durante o curso. Aí em agosto eu comprei o curso.
E comecei a estudar, tal. Eu falei, que legal. Aí eu voltei, né? Pelo menos eu voltei ativa. Eu não tinha ganhado R$ 1.000 ainda, mas voltei ativa. Aí eu falei, e precisa fazer um estágio nesse curso. Alguma imobiliária precisa assinar seu curso, né? Aí eu entrei na Provecton na época e fiz o curso lá com a Fabiana, que é um amor de pessoa. E assim, me ajudou bastante no início. E aí eu fiz uma primeira venda lá, assim, acho que em 2 meses que eu estava lá, eu vendi. Que legal. Aí eu falei, opa, é bom Acho o que eu levo negócio. jeito. É bom. Aí eu falei, nossa, eu vou continuar. E assim, foi muito, muito rápido, né? Sim. Essa paixão, assim, porque eu comecei a ver que, poxa, eu tô vendendo casas, mas eu amo olhar casas. Eu gostei de entrar nas casas, de ver a arquitetura, de ver as mobílias, sabe? Eu falei, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. E aí, eu também adoro atender, né? Você juntou as duas Eu coisas. juntei tudo, eu adoro pessoas E não era também, uma que coisa nem eu que você falei. imaginava, você não se via Não, sendo eu não me corretora, via. surgiu numa roda de conversa, e aí, a hora que você viu, você já estava apaixonada e envolvida. Exatamente, foi assim. Foi exatamente assim que aconteceu. Foi instantâneo a minha paixão. Eu falei, gente, é muito gostoso. E por que você não decidiu voltar para o banco, que era a sua zona de conforto? Certo. Sim, por causa disso, porque eu sempre lembrava dos momentos de tensão, dos momentos de pânico que eu tive no banco para entrar e sair da agência. Então, assim, aconteceram muitas coisas nesse período que eu tive no banco, assim, aconteceram assaltos na minha agência, explosão de caixa eletrônico, Nossa. então, assim, teve muita coisa também pesada demais. Eu falei, isso eu não queria para mim, ainda mais depois da Isa. Sim. Imagina, sequestro de Correr gerente, riscos. não, não dá. Então, assim, isso com certeza era uma decisão que eu tinha, não voltar para banco, isso era decidido. E na corretagem você faz seu horário, você visita as casas, às vezes eu vejo seus vídeos lá, você, estamos aqui filmando, dá vontade de comprar todas as casas que ela filma, Só porque pela uma mais propaganda linda que ela a outra. faz. Exato. Exatamente. Eu amo. Eu tô assim apaixonada no mercado imobiliário. Porque é exatamente isso. Você vende um sonho para a É, pessoa. Não é gostoso você é comprar seu bacana. imóvel, sua casa, né? Então, muito bom. Bom, que tipo de atendimento? Você falou que você gosta muito de ver casas, mostrar, e aí falou agora dos vídeos, mas que tipo de atendimento humanizado você acha que faz diferença no ramo que você está atuando agora? Então, quando a gente fala assim humanizado, é assim você tratar o cliente como um único. Uhum, E assim, você entender, antes de você oferecer, você ouvir o que ele realmente está buscando, entendeu? uhum. Realmente o que ele quer, até quanto, né? Que ele pode Até quanto pagar. ele pode pagar. Uhum. Porque senão você fica Perdendo tempo, perdendo. E eu né? lembro quando eu estava comprando a minha casa, recebia vários links que não tinha nada a ver do que eu tinha pedido. Uhum, Aí eu falava, será que esse corretor entendeu o que eu estou buscando? E eu falei, eu não quero ser esse corretor. Eu falei, isso eu não quero ser. uhum. Então, às vezes, o cliente até sente falta. Ah, você tem mais casa? Eu falei, não, primeiro eu quero entender o que você está buscando. Aonde, qual a região que você quer, qual o valor, até que valor você quer gastar, Uhum. né? Se você precisa de 3 dormitórios, enfim, escritório. O Você quer que você precisa? quintal? Você Quer não... quintal, quer piscina? E tem que entender a história Aham. dele, né? Região, você não pode mandar qualquer bairro. Você tem que facilitar a vida da família. Uhum. Hoje, no meu ver, você precisa morar o mais próximo possível do seu trabalho ou da escola do seu filho. Um dos Sim, dois tem que escolher, tem que escolher né? para você ter qualidade de vida, senão você Aham, não tem, Sim. né? Não adianta a gente morar em Paulínia e eu colocava um exemplo, né? Em Campinas, numa escola lá em Campinas. uhum, Boa, pode ser legal, bacana, mas você tem que tentar adaptar a sua vida Sim. aqui. Porque aí você ganha tempo, né? E tempo hoje é qualidade de vida. uhum. Então, é isso aí, é você acolher, você entender primeiro, né? E também, outra coisa que eu acho que deixa meu atendimento mais humanizado é não pressionar o cliente. Deixar ele tranquilo. Deixar ele tranquilo, deixar ele à vontade. Faz ele entender também para ele ficar só com você.
Uhum. Porque quando ele tem o atendimento de um corretor só, não fica aquela coisa chata dele estar falando com vários Uhum. corretores, ele personaliza o atendimento dele. Então, tudo bem, às vezes a casa não está comigo, está com outro corretor, mas quem vai falar com esse outro corretor sou eu, Uhum. não é ele. Aí eu entro em contato com esse corretor, falo sobre, ó, eu tenho um cliente que tem que gostou da sua casa, a gente pode mostrar para ele. Então ele fica só comigo, ele centraliza. Então, Uhum. além de ser humanizado, é um atendimento personalizado. Sim. As duas partes ganham, né? Porque Uhum. ele ganha mais Confiança tranquilidade, e tranquilidade. confiança e sabe que eu estou entendendo o que ele está buscando, né? E não fica conversando com várias pessoas e eu também consigo dar esse atendimento para ele. Uhum. Agora, se ele também está com vários corretores aí, eu também, Ele às perde vezes, tempo ele também, perde tempo né? e eu também perco É. meu tempo, porque eu fico procurando Sim. Uhum. casas e ele está visitando com outro. Uhum. Então, isso já não deixa de ser, né? Vira um atendimento comum, como Sim. qualquer Uhum. outro. Eu prefiro esse, por isso que Sim. eu falo que o meu atendimento é humanizado e personalizado. Uhum. Toda mudança envolve desafios, Adriana. Qual foi o seu principal desafio nessa transição de carreira aí? Porque ser CLT é cômodo, é fácil, né? É Sim. uma das coisas. E aí, quando a gente opta por ter os nossos próprios negócios, tudo tem uma série de desafios. Quais foram os maiores que você enfrentou nessa transição? Ah, o preconceito, né, das É. pessoas, principalmente quando eu decidi pausar. Todo mundo, nossa, o que eu recebia, tipo, e aí, você não vai voltar a trabalhar, né? Você vai Ficar de boa na Ficar em lagoa. ficar de casa. boa, sabe? Na minha cabeça Absurdo, passava né? assim, tipo, poxa, o povo não sabe nada da minha Não tá pagando vida, minha É. não conta, paga né? minhas contas ainda, É. tem esse tipo de cobrança. Então, assim, meu maior desafio foi enfrentar esse tipo de coisa, né? Uhum. E assim, de verdade, foi tão leve que não teve muito sacrifício. Acho que a parte mais difícil foi a pandemia, né? Porque nesse meio tempo teve a pandemia. É. Então, assim, minha filha era pequenininha. Então, para mim foi bom, porque eu cuidei dela, eu mesmo, não precisei deixar ela com Com ninguém, ninguém, né? né? Mas a gente ficou dentro de casa, né? Então, assim, foram 2 anos ali, né? Bem desafiadores. Então, eu acho que isso também me dava também esse certo medo, assim, de voltar, né? Eu falo, nossa, vai ter muita gente no mercado, né? Também querendo se recolocar, né? Uhum. Mas, enfim, no fim foi leve, foi bom. Não teve tantos desafios, não. Você não se Uhum. pressionou muito, né? Não, Você não fiquei. Eu não tentou. quis ter essa preocupação. Eu não quis. É que você estava bem consciente da escolha que você fez, né? Então não tinha esse lado de, eu tô me questionando por que eu tô fazendo isso, né? Você Eu tava... acho que é isso. Dentro de mim, é engraçado que eu até comentava com minhas amigas. Eu falava, parece que tem algo dentro de mim que me tranquiliza. E eu sei que tudo daqui, quando eu resolver voltar, Vai dar certo. vai dar certo. Uhum. Então, assim, a minha fé realmente eu joguei assim, ela pro universo e acreditei que ia dar tudo certo. Uhum. Por isso que, assim, eu sempre falo, eu tenho muitas amigas e eu converso com muitas mulheres, às vezes falam, fico insegura, tenho medo de sair, porque eu tenho ainda muitas amigas no banco, né? Falam, você tem que confiar mais no seu potencial. Eu acho que toda essa bagagem que a gente adquiriu, né, de experiência no mundo corporativo, a gente tem que trazer para qualquer área que a gente escolher daqui para Sim. frente. Uhum. Porque sempre encaixa, uma coisa ou outra, ela sempre encaixa em algo que você gosta. Uhum. E aí você vai ser sucesso, porque você tem a experiência. Uhum. E a gente aproveita tudo, né? Coisas boas e coisas ruins que a gente viveu, né? De Tudo, experiências, tudo. a gente As traz. ruins você Sim, aproveita para não repetir, isso. né? Como aprendizado. Como aprendizado. E as boas você repete, você né? repete, Uhum. né? Melhora, enfim. Uhum. E, Odri, se tudo. pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você faria diferente? Então, a Adriana de hoje, com a maturidade, com toda a vivência, experiência, olhando para a Adriana lá atrás. Eu acho que como profissional, não. Eu acho que eu fiz tudo no tempo certo. Quando eu decidi fazer faculdade, eu fui fazer faculdade com 25. Porque quando eu saí
eu estudei em escola pública a vida inteira. Quando eu saí do terceiro ano, eu queria fazer educação física. Eu fiz 6 meses de educação física na educação física, na PUC, lembrei do seu marido agora. Uhum. Desisti, eu falei, gente, isso aqui não dá dinheiro. Pensei isso, passou isso na minha cabeça. Eu falei, nossa, gente, imagina, não é isso. Porque eu sou capricorniana também, eu tenho um pouquinho de astrologia na minha vida, assim, eu falo, não, e eu gosto, eu sou muito focada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ganhar dinheiro. E aí eu falei, educação física não é minha praia. E aí eu falei, ou eu pago a faculdade, e eu estava com meu primeiro marido, aí tem essa história também, tô no meu segundo casamento, né? Mas assim, ele já estava se formando, que ele era mais velho, né? Então, assim, ele queria comprar um apartamento pra gente casar. E aí eu falei, vamos pagar juntos. Não dava pra pagar a faculdade e o apartamento. E era 5 anos, era no lançamento, 5 anos certinho. A gente ia acabar de pagar com 24 anos. Aí eu falei, então eu faço a faculdade depois, com 25. Aí eu vou estar mais madura, vou saber o que eu quero, tal. E nesse tempo a gente trabalhamos juntos, né? Pagamos. Então, com 24 eu já tinha metade de um apartamento. E só que também meu casamento acabou aí nessa época. E aí eu falei, agora eu vou fazer minha faculdade. E aí que eu fui, e aí eu fui na área da administração, que era realmente o que eu queria, que eu gostava, né? Que eu falei, eu quero fazer essa parte aí. Da onde que veio na sua cabeça fazer educação física? Porque assim, não tem nada Nada a ver com a carreira que você já estava seguindo, né, no banco. Não, Ah, não, eu o banco entrei veio no banco, depois. eu entrei no banco junto com a faculdade. Mas, tipo, tá. não é o seu perfil. Da onde que veio isso? Não é. Não é. Eu sempre, assim, eu sempre fui muito do esporte, né? Fazia montanhas, né? Com esse meu ex-marido que era alpinista. Então, eu fiz muitas montanhas, andava de bicicleta. A gente era muito aventureiro, assim, né? Mas para ensinar a fazer, não tem nada a ver comigo, nunca, não tenho paciência para esse tipo, né? Eu falei, gente, não tem nada a ver comigo. Aí por isso que eu saí. E quando eu fiz administração, quando eu comecei o curso, eu fiz assim com tanto prazer também. Você vê, né? Que era aquilo Quando você mesmo, encaixa, você né? vê. Eu não peguei um exame, eu não peguei uma DP, nada, de tanto que eu gostava Daquilo que você estava de ir lá fazendo, né? Faz a na diferença. faculdade fazer. E como é importante isso também, né? Às Sim. vezes você tá ali pressionada para já sair e fazer uma faculdade, né? Isso é uma coisa que eu quero passar para a Isa, que eu acho que ela não precisa se decidir, ela precisa decidir Sem para fazer pressão, o né? certo, né? Ela pode fazer e independente de qualquer idade, mas que ela faça assim, né? Sempre buscando o melhor para ela, porque é mais gostoso quando você faz e acerta, E acerta, com né? certeza. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. E aí, depois os cursos de gestão de pessoa, porque eu gosto de lidar com pessoas. E vendas, né? Meu perfil sempre foi vendas. E, Sim. Odri, qual que é o seu maior propósito hoje? O que te motiva a seguir? Acho que tem um tema que a gente não falou aqui, mas você teve um infarto não faz muito tempo, né? Então, acho que também depois que a gente tem um tipo de experiência assim, também muda um pouco sim. a maneira de ver a vida, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso e falar um pouco sobre qual é o seu propósito hoje. Então, eu falo, né, que às vezes a gente é altos e baixos mesmo, né? E muitas vezes a gente nem espera né, que vai acontecer e não sabe mesmo, né? Porque foi de um dia para o outro que eu infartei. Então, assim, foi outra pausa, só que essa não foi estratégica, né? Ela foi forçada, né? Eu tive que pausar por 4 meses o ano passado por conta disso. Então, assim, eu me vejo sempre tendo que me reconstruir, né? E aí, a minha sorte, né, hoje, aqui, a minha maior motivação é minha filha, né? Isso não tenha dúvida, assim, para tudo. Então, eu acho que quando eu fiquei 5 dias ali naquela UTI, tentando me recuperar, eu só pensava nela. E eu só pedia para Deus, assim, pai, me tira Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. daqui viva bem, né? Porque não é fácil aquele ambiente ali de UTI cardíaca, né? Você vê muita coisa. E eu tava morrendo de medo de ficar ali e não sair. E eu falei, gente, mas peraí, né? Tem gente que tá indo embora antes de mim, por quê, né?
Mas é aí que tá, né? Tudo tem um propósito, né? E o meu propósito hoje é isso. O meu maior propósito é cuidar da minha saúde, principalmente a minha saúde mental, que eu acho que Uhum. isso faz a diferença para você não infartar É. do nada. E a Isa, né? Ela é minha maior motivação. Então, assim, o propósito é esse: é cuidar do ambiente familiar, cuidar da minha vida, da mente, para eu poder também fazer um trabalho bacana com os meus clientes, né? Porque muitas vezes a gente tem que levantar de manhã e não levar os nossos problemas para as Uhum. pessoas. Mesmo que você tenha, né? Uhum. Um pouquinho, né? Mas fazer daquele momento um propósito mesmo, para você chegar num resultado feliz, né? Saudável, né? Que a cliente vai te recomendar. Então, meu propósito é sempre esse: deixar uma mensagem boa para os meus clientes, né? Uhum. Uma mensagem que eles vão poder comentar de mim para outras pessoas, me indicarem. Enfim, é mais ou menos isso. Então, meu propósito é dar esse atendimento especial baseado na minha maior motivação, que é estar bem mentalmente para cuidar da minha filha. Muito Uhum. bem. Odri, um dos Hum. maiores propósitos aqui é a gente deixar uma mensagem de inspiração para outras mulheres que estão nos assistindo. E a gente quer saber qual é a mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo. Para as mulheres que estão em uma encruzilhada de carreira, ou sentindo o peso da maternidade, ou achando que passou a idade para mudar de carreira, eu digo: você tem um superpoder que se chama maturidade profissional e de vida. Os anos que você passou no mercado, em casas, superando os desafios, te deram habilidades que nenhum curso pode te dar. Isso é verdade. O curso nosso é a nossa vivência. Uhum. E isso ninguém pode te dar, Não. que é as suas experiências, entendeu? E nem tirar, né? Nem tirar também é seu. Então não tenha medo de dar o primeiro passo. Olha quantos primeiros passos eu tive que dar até aqui, Uhum. né? E será que talvez a gente não sabe o dia de amanhã, Sim. então a gente tem que estar preparada sempre, né? E aí não encare uma pausa, uma transição como um retrocesso. Veja como uma potencialização, que foi o que eu fiz. Eu não, na pausa, eu não fiquei me cobrando, Nem me se lamentando, né? martirizando, pensando. Eu não quis ficar preocupada, porque eu tinha certeza que a minha fé, que eu joguei lá para o universo, uma hora ela ia me acolher, ia me ajudar a achar o caminho, né? E o mais importante, seja protagonista da sua própria história. Não espere que o mercado define o seu valor, define você mesma, usando toda a riqueza da sua jornada. A liderança começa com a liderança sobre a sua própria vida e suas escolhas. Acreditem em vocês. Então, minha Muito mensagem bom. para as Muito mulheres bem. é essa daí que eu escrevi ontem à noite. Então, assim, Bacana. acreditem, dá certo. Entendeu? Não sei, nem todo mundo tem fé, né? Às vezes cada um tem a sua. Sim. Mas eu tenho, porque assim, a minha fé é muito forte. Uhum. Eu poderia hoje nem estar mais aqui. Eu só até me emociono de pensar que hoje eu não poderia estar aqui olhando minha filha crescer. Uhum. Então, assim, a gente vê casos, né? E eu fiquei com muito medo. Então, por isso que eu demorei 4 meses para voltar, que eu fiquei com síndrome do pânico, com Uhum. síndrome de pânico da morte mesmo, não era de um assalto, nada disso. Eu falei, gente, eu não quero. Então, aí eu tive que trabalhar, fazer terapias para poder voltar no Voltar. meu mundo de novo. E Uhum. aí a sorte é que é uma coisa que eu amo fazer, que é o mercado imobiliário. Então, Uhum. isso também me ajudou Sim. a voltar. Legal. Muito Bom. obrigada, viu, Dri? Adoramos aqui você Eu que compartilhar a sua agradeço. história, suas experiências e inspirar outras mulheres a recomeçar, né? Como você disse, eu tô Sim. sempre recomeçando, Sempre né? recomeçando, não desistam nunca. Decidam e sigam, porque é isso, é uma decisão que a gente tem que tomar sempre. Muito Né? bom. Obrigada, Adri. Obrigada pela oportunidade, meninas. Imagina. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos. A gente vai deixar os contatos da Adriana aqui também no vídeo. E até o próximo. Até mais, gente. Obrigada, Muito gente. bom, Adri, viu?